Olá, senhoras e senhores, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o André Aguinaldo e estou aqui com os meus amigos André Neves e a professora Eliane Urbanski para trabalharmos projeto de vida, primeiro ano, espelho, espelho meu, como eu me vejo, como as pessoas se enxergam, né? Estamos aí para ver como então que a Eliane se enxerga. Vamos lá, Eliane. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês podem ver essa aula em qualquer momento, na casa de vocês mesmo, né, em qualquer horário. E hoje nós vamos falar de como eu me vejo, porque, na verdade, o espelho reflete muito o que a gente se imagina, se quer, se odeia. Nós vamos trabalhar hoje a virtude de fidelidade, pureza, simplicidade, e o autoconhecimento, que é toda a vertente das aulas dos primeiros anos. André? Olá, tchutchuquinhos, né? Que alegria a gente poder estar mais uma vez, né, nessa aula de projeto de vida, especialmente para vocês, e na companhia desses nobres professores, né? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Sobre o que nós vemos quando nós olhamos no espelho, né? Isso é muito importante. Espero que vocês aproveitem ao máximo. A formação da identidade requer um processo de reflexão e observação simultâneos, um processo que ocorre em todos os níveis de funcionamento mental e pelo qual o indivíduo se julga à luz daquilo que percebe ser a forma como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia que é significativa para eles. Ao mesmo tempo, ele julga a maneira como os outros os julgam, de acordo com o modo como ele se vê, em comparação com os demais e os tipos de que se tornaram importantes para ele, né? Então, como se não fosse bastante a gente se julgar, ainda tem aquela pessoa, aquele jeito que nós julgamos nós mesmos e ainda somos julgados por outras pessoas, e isso para quem tem medo do julgamento, né? É um problema dobrado, né? Porque além de nós nos julgarmos, ainda damos ouvido ao que os outros nos julgam. E isso é a forma de se ver, de se relacionar conosco mesmo, de poder estar ali de frente com os problemas, com as situações, e olhar para nós mesmos, fazer uma análise justa, né? Uma avaliação nossa justa, ou até mesmo ver se as pessoas analisam a gente é justo ou se não é justo. As habilidades, então, que nós iremos trabalhar nessa aula é construir e valorizar positivamente os conceitos acerca de si próprio. Porque, na verdade, acho que o que mais ser julgado é ruim, mas nós mesmos nos punimos muitas vezes por uma coisa que nós refletimos, mas não é exatamente no espelho, né? É no interior da gente, mas a gente joga para o espelho. Então, essa aula traz essa reflexão mesmo, que a gente tem que construir um valor positivo sobre a gente, né? A gente é um templo, a gente é uma morada, né? E a gente tem que se valorizar. Então, essa aula traz essa reflexão positiva sobre nós próprios. Os objetivos gerais dessa aula é maximizar o conhecimento sobre si mesmo, aumentar o conhecimento, valorizar a si próprio através do olhar do outro, e conhecer a si próprio através da ajuda dos colegas. É bacana, né? A gente se conhecer através da opinião de um colega. O negócio é aceitar a opinião do colega, né? É verdade. Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes nós nos vemos de uma forma e os colegas nos veem de outra, né? E tem um detalhe também cortando o André, desculpa cortar você, das pessoas tipo assim, olha, o André é assim assado. Aí você, quando quem fala é alguém que me convém e fala a verdade, eu aceito. Mas quando a pessoa que fala é a pessoa que não me convém, mesmo que ela falou a verdade, não, você não tem esse direito de falar com mim, não. Por mais que seja verdade, né? Então, são 2 pesos e 259 medidas. É verdade. É verdade. Aí a gente fala um pouquinho de biografia aí, ó. Biografia é a história da vida de uma pessoa. A palavra tem origem no termo grego bios, que significa vida,
E graphing, que significa escrever. Sabendo, então, que uma biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, incluindo sua trajetória, escreva ali, os estudantes vão, esse material vai ser disponibilizado no Classroom, e isso vai ficar como uma história a ser construída através de linhas, né? Você vai escrever a história, a sua autobiografia, sem se identificar, incluindo as seguintes informações: a data do nascimento, o local onde nasceu e que vive atualmente, onde estudou, algumas habilidades específicas, alguma coisa que você sabe fazer, que tem bastante mestreza, que sabe fazer com bastante propriedade, um pensamento que realmente você acredita. André Costa, fala aí para mim um pensamento que você realmente acredita. Bom, são tantos, né, que a gente... Mas eu tenho, assim, a questão da insistência, da perseverança. Eu acho que é algo que me motiva muito, eu ser perseverante. E é um pensamento que eu sempre tenho, de nunca desistir, de perseverar. Eu acho que isso é algo, assim, que me motiva muito. É que mesmo que as coisas possam dar errado agora, mas uma hora elas vão dar certo. Demorei a entender, mas é isso que eu tenho, assim, na minha vida, assim, acho, pensamento, assim. Andrezinho, e você? No que você realmente acredita? Então, muitas coisas, mas ultimamente um pensamento que eu acredito é que se eu ficar quieto, eu evito dor de cabeça. É aquele Isso é ditado popular: importante. boca fechada não entra mosquito, é assim? Não é da mosquito. E você, Eliane? O que você acredita? Eu acredito na força do bem. Eu acredito muito na força do bem, assim. Eu acredito na prosperidade. Para mim, prosperidade é uma coisa, assim, que a gente tem que abrir. É uma porta, é invisível, mas que a gente tem que deixar aberta através da motivação, da ação, da generosidade. Eu acredito bastante na força do amor também. Muito bem. Lembrando que essas atividades aqui, elas são atividades que são muito válidas nas aulas online, né? Na aula presencial. Nas aulas online, a gente vai fazer uma adaptação, né? Vai fazer umas perguntas relacionadas a isso. Não vai ter como fazer, assim, essa questão de fazer bonito, de deixar o estudante fazer aquele negócio, a brincadeira de gato e rato, descobrir quem sou eu, o que é, né? Mas a gente vai fazer algumas perguntas diferenciadas aqui, né? Para poder ver se consegue... Não, nós vamos conseguir chegar no objetivo do projeto de vida, né? Mas essa aula foi muito boa, inclusive dá um tempão para poder terminar essa aula aqui, porque a peça é pequenininha, porque ela vai passar de um por um, os meninos se desenhar, né, se ver, então realmente é uma aula que vai ver muita coisa legal. Segue em frente aí, André. As respostas a quem sou eu, né? A imagem que toda criança tem de si mesma é produto dos numerosos reflexos que fluem de muitas fontes. O tratamento que recebe das pessoas à sua volta, o domínio físico sobre si mesmo e sobre o ambiente, e o grau de realização e reconhecimento em áreas importantes para ela. Esses reflexos são como instantâneos de si mesmo que ela cola num álbum imaginário de retratos e que formam a base de sua identidade. Tornam-se a sua autoimagem ou autoconceito, suas respostas pessoais à pergunta: quem sou eu? É importante ter em mente que a imagem que a pessoa tem de si mesma pode ser ou não exata. Todo ser humano tem um eu e uma autoimagem. Quanto mais exata a imagem que a criança faz de si mesma, mais realisticamente ela conduz a sua vida. Então, André, eu quero saber de você aqui, André, como é que você se vê? E quem é você, assim, em diversas coisas que você possa lembrar, quem é você? Como você se vê, como você se enxerga em pessoa? Rapaz, é difícil, né, quando a gente direciona para nós mesmos, né? Mas eu falo direto, e já falei, acho que na aula anterior, que eu acho que eu sou uma pessoa, às vezes, extremamente ignorante, nervosa, irritada. Eu me vejo assim. E às vezes eu
até não demonstro. Eu já falei isso em sala de aula e os meninos falam, professor, mas isso é assim mesmo? Eu falei, eu sou. Então, assim, às vezes, como o texto mesmo diz, a gente, quanto mais realista que a gente se ver mesmo, mais próximo da realidade, mais fácil a gente vai conseguir conduzir a vida da gente. Então, eu acabo, André, como eu me conheço, já que eu sei que eu sou tudo isso, esse poço de ignorância que eu sei que eu sou, e que a gente tem que trabalhar, é o leão que a gente tem que dominar todos os dias, em determinadas situações, em determinadas condições, eu sei que é um momento, como você disse, né? O seu foco hoje, né, seu pensamento é ficar quieto. Hoje o meu também é, em determinadas situações, porque eu me conheço. E às vezes, quando eu me expresso, que eu deixo transparecer quem realmente eu sou, assim, né, de forma, isso pode dar um problema muito grande, né, trazer consequências que eu poderia evitar se eu tivesse esse autocontrole, né, por eu me conhecer, eu já tenho, sim. É um exemplo, André, assim, a gente fala, né, no paralelo aí, fazendo um gancho, a voz da gente, né? Nós ouvimos uma voz quando nós falamos, mas as pessoas ouvem outro tipo de voz, e é a gente falando. Eu, particularmente, quando eu ouço a minha voz assim, eu falando, eu acho minha voz legal. Só que quando eu gravo e vou ouvir minha voz, eu tenho uma vergonha de mim mesmo. Eu acho a minha voz tão ruim, uma voz de taquara rachada, vocês não fazem ideia. Então eu não ouço o que eu gravo, dificilmente. Dificilmente eu ouvi aquilo que eu falo, eu gravei no celular, ou gravei em um vídeo. Eu não gosto. Eu me sinto mal. Mas quando eu falo, assim, eu penso na minha cabeça, olha só como é que a gente é. O ser humano às vezes fantasia, fala, poxa, é uma voz assim de grave, uma voz bonita, uma voz de homem, né? Mas quando eu vou ouvir, eu vejo que não é nada disso, né? Mas pra gente é um exemplo, né? De como que a gente, às vezes, nós nos ouvimos e nós nos vemos, e é diferente daquilo que a pessoa vê, daquilo que a pessoa que está mais próxima da gente vê a parte real daquilo que realmente somos, né? Daquilo que realmente condiz com a nossa pessoa. E você, professora Eliana? Ai, que difícil. Eu pensei que eu ia escapar dessa. Não. Eu acho que meus defeitos, meu grande defeito é ser chorona, eu acho. Eu gostaria muito de deixar de ser tão chorona, de ser mais forte. E minha maior virtude, eu acho que é. Ah, eu sou chorona e sou medrosa também. Sou medrosa, sou chorona. E a minha virtude, de quem sou eu acho que a minha virtude é ser generosa. Mas tem muitas coisas em mim que eu gostaria de mudar, tanto no espelho, quando eu olho, tanto por dentro também. Eu acho que o caminho da gente mudar é realmente se conhecer, esse autoconhecimento é extremamente importante. É como você falou, tudo da gente pode ser melhorado, né? Mas muitas coisas que é uma coisa boa, a gente não considera uma coisa boa, não é? Então, assim, como você falou da sua voz ali, se você não gosta muito de ouvir você falando, não queira ouvir eu cantando. E olha que, assim, a minha família, meu pai, a minha mãe, no passado, eles eram pessoas que tinham ouvido musical, que tinha sonoridade para cantar, era bem bacana. Eu convivi com pessoas que cantavam a vida inteira. E é uma coisa que eu admiro muito, e vocês dois cantam. O Andrezinho gosta muito de cantar, inclusive, tocar. E eu vivi no meio de pessoas assim, então eu acho que eu poderia ter tido essa habilidade, que eu não sei por que eu não adquiri com a minha família mesmo, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu adquiri gosto por isso, mas não a virtude disso. Eu gostaria de ter também. Um dia a gente vai fazer uma eletiva musical, né? Vamos sim. E se me permite o comentário, outro dia você estava cantando com o André tocando uma música, você cantou, a minha esposa chegou aqui perto e ouviu, nossa, que voz bonita, ela canta bem, hein? Tá ouvindo, né? Olha, André, Tá Andrezinho, ouvindo, já né? descobrimos outra virtude do André. Tá É ouvindo, ser a minha bondoso. esposa ouviu. Não, é sério, a minha esposa vê, nossa, quem que tá cantando? É a professora? Que voz bonita. Olha, canta muito bem, muito afinada. Então, ó, tá vendo? É aquilo que eu falo da minha voz. E você, de repente, está tendo a mesma ideia que eu tenho. Então, né, é algo para a gente repensar, para a gente também, porque é como o texto mesmo diz, né? Às vezes nós temos uma imagem de nós mesmos que não, de repente não é exata.
mas aquilo que, de repente, a gente tomou como uma verdade, né? E aquilo que a gente leva, né? E a gente, às vezes, a gente lida de uma maneira diferente que poderíamos estar lidando, né? E é importante a gente ter isso em mente. É verdade. Muito bem. E eu sou uma pessoa assim, bem determinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu quero, eu vou atrás ali até conseguir ou até ver que realmente não dá. Eu posso até deixar para depois, mas desistir é meio difícil. Mas nesse momento, eu sou o cara que só quer paz. E isso é uma virtude, né? Na verdade, é uma forma para sobreviver. A gente é obrigado a se adaptar, né, André? Quando a gente passa a se conhecer, né, quando nós nos conhecemos melhor, de forma mais realista, aí a gente começa a ver que, de repente, aquilo que nós fazíamos, por exemplo, eu, às vezes, aqui dentro de casa, nesse convívio que a gente está, a gente fala algumas coisas né, eu falo com a minha esposa, e depois eu fico pensando, poxa vida, olha, eu falei de uma forma diferente, eu poderia ter falado de uma forma mais leve, de uma forma mais, né, e aí a gente acaba falando. Então, a gente acaba vendo, né, que poderíamos ter tido ações diferentes, né, em determinadas situações, e que é o amadurecimento, André, eu acredito que esse seria a palavrinha-chave. Nós vamos nos amadurecendo, nós vamos nos conhecendo, e a gente acaba optando pela felicidade, né, como você mesmo disse. Porque algumas ações, elas, de repente, nós somos mal compreendidos, né, mal interpretados em algumas situações. E na adolescência, quantas vezes as pessoas interpretam o adolescente mal, né? Ou quantas vezes o adolescente se mal interpreta? O ingrediente crucial, o que é a autoestima? É a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma, né? Eu acabei de falar agora aqui do adolescente se interpretar, né? É o juízo geral que faz de si mesmo. Quanto gosta de sua própria pessoa? A autoestima não é uma pretensão ostensiva, né, que é o tempo todo ali. É um sentimento calmo de autorrespeito, um sentimento de próprio valor. Quando sentimos interiormente, ficamos satisfeitos em sermos nós mesmos. E tem um problema, pelo menos agora a gente percebe mais, eu não estou percebendo agora, não consigo ver essa transparência desse problema, mas na sala de aula física, com os alunos o dia inteiro na escola integral, nós vemos tantos estudantes que dizem que não gostam dele mesmo, que às vezes quer tirar a vida por coisas. Agora online eu não vejo mais isso, mas enfim, você não vê, porque você não vai mais os estudantes presentes na sua frente, né? Mas esses estudantes que falavam assim, que eu via muito, eles externavam isso nas redes sociais, e não é o que eu vejo mais. Mudou. Talvez passaram a olhar para dentro deles mesmos, né? Ver as limitações, que não é só ele que sofre, e isso deve ter mudado a questão de autorrespeito, né? Como ver as próprias limitações, achar que o outro é melhor, a vida do outro é muito boa, a sua não presta. Então, é questão de se enxergar, né? A pretensão é apenas uma manifestação falsa para encobrir uma autoestima precária. Quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros. Já se conhece o próprio valor. Deu vontade de rir agora. Olha só que legal, né? Quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros. Eu entendi também como derrubar os outros, né? Quando você tem uma autoestima legal, quando você sabe quem é você, de onde você vem, para onde você vai, quais são os seus objetivos. Você não precisa ficar com medo de derrubar o outro, não. Quando você sabe qual é o seu valor, as suas capacidades, suas habilidades, você não precisa ficar com medo do outro. Não precisa com medo do outro, né? Então, é a vida, né? E outro ponto, André, é que, de repente, a gente vê entre eles, né, os meninos aí que estão nos assistindo, que alguns querem, né, se sentem realizados, às vezes, humilhando os outros, né? E essa pretensão de, eu sou melhor, você não é nada. Muitas vezes, aqueles que estão fazendo algo desse tipo, tem essa sensação que eu sou melhor que o outro, porque eu sei que essa pretensão, que essa manifestação falsa aí para encobrir, isso aí é um sinal que alguma coisa não está legal. E eu acho assim,
Se você tem a necessidade, você que está nos assistindo aí, tem essa necessidade de humilhar os outros, de minimizar o outro próximo para poder se sobressair, alguma coisa está errada. Então, pare e reflita para ver se alguma coisa aí na tua autoestima, alguma coisa não está legal. Né? Você não tem esse autoconhecimento todo que você tem. Né? E, por outro lado, André, a gente vê aqueles que se inferiorizam muito, né, ao extremo. E que a gente vê que não é aquilo tudo. E a pessoa, ela se vê como um coitado, né? E não é bem assim também. Todos nós temos virtudes, temos características ótimas, temos potenciais tremendos. Às vezes, alguns estão mais em evidências, outros, às vezes, não. Alguns precisam ser trabalhados, outros já têm, assim, essa predisposição. Então, isso é importante a gente ter, né? Esse senso, quando a gente está em comunidade, quando a gente está vivendo em sociedade, porque eu acredito que vocês também mas já trabalhei em lugar que as pessoas, elas fazem de tudo para se sobressair. Só que elas não querem se sobressair pelo próprio mérito. Às vezes é menosprezando o outro. Então, se você é um bom estudante, se você se dedica, ótimo. Se tem um colega seu que se dedica, ótimo, parabéns. Agora, não é porque você se dedica que você vai ter que ver defeito no serviço do outro, na atividade que o outro fez errado, no caderno do outro. Então, isso é importante a gente ter em mente. O seu sucesso, ou o sucesso do teu colega, nunca vai ofuscar o seu. Né? Isso é muito importante. Tudo que a gente for fazer tem que ser por mérito. Isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente. É mérito próprio. Não porque o outro foi infeliz, mas é porque eu fiz o que deveria fazer e é mérito seu. Isso é o mais importante. É verdade. E isso aí, e quando você não resolve isso na sua vida adolescente, você arrasta isso para a sua vida adulta. Né? E aí você traz isso de forma bem ruim na vida dos outros, né? E isso não é legal, não é bacana e nunca vai ser. Aqui, pessoal, deixa eu falar essa parte aqui. Eu fiz aqui umas perguntas, né? Talvez o estudante se veja com dificuldades de responder quem é você. Então, eu fiz aqui alguns questionamentos que eu achei, de certa forma, bem engraçados, mas são complicados de responder. Mas, olhando o nosso objetivo para a Rede Vida, é que você se descubra, se você se veja, você passa a se olhar aquilo que você está sempre... Todo mundo fala para você, mas você não vê. Então, está aqui, ó. Quem é você em uma discussão com os pais? É uma coisa... Tem gente que talvez pode não conseguir nem responder. E eu sei que vai ter gente que vai fingir, vai responder mentindo, porque tem vergonha até de pensar no que ele é com os pais. Quem é você diante das regras da pandemia? Quem é você? Quem foi você em 2020 nas aulas e atividades online? Quem é você diante de um relacionamento tóxico? Às vezes não coloca-se aqui como vítima. E você diz assim, o relacionamento tóxico. Às vezes você é o tóxico no relacionamento. Então, eu não coloquei aqui como você como vítima, mas você como autor. Pense uma coisa ou outra. Talvez você toxicamente acha que o outro é obrigado a te aceitar assim. Né? Quem é você quando se vê na oportunidade de paquerar uma pessoa que é de interesse de alguém bem próximo, você sabe disso? Eu acho que isso para a juventude vai cair um pouco bem pesado. Tem um nome específico para isso, que eu não lembro o nome agora, qual que é? Eu esqueci o nome. Quem é você diante de uma ordem ou pedido dos pais que é contrário à sua vontade? Isso aí mostra muito bem quem é você. E quem é você com um troco de seus pais que sobrou? Quem já foi você, André? Você tem algo que esconde e não conta para ninguém? São perguntinhas, argumentos que eu fiz aqui para poder perceber, assim, né, um pouquinho de quem é você, já que você talvez tenha dificuldade de responder. Essas perguntinhas eu vou colocar lá no Classroom. A Eliane parece que perdeu um pouquinho na internet aqui. Você ouviu eu falando aqui, Eliane? Eu ouvi sim. Ótimo. Eu achei extremamente importante todas as perguntas que você fez ali.
E eu acho muito válido, porque o que a gente pretende nessa aula é que os estudantes eles consigam se conhecer um pouquinho mais. E às vezes a pergunta fica muito genérica, né? Quem é você? Mas ali você lançou mão de cada perguntinha ali, capciosa, né? Porque quem somos nós em relação à pandemia, né? Será que a gente está sendo responsável? Será que a gente está sendo oportunista? Será que a gente está sendo covarde? O que será que retrata esses jovens também ali agora, diante dessa pandemia, diante de uma discussão com os pais? Eu achei muito bacana as questões. Agora aqui eu vou passar o vídeo para vocês verem, Dove, retrato da beleza, da real beleza, e para vocês assistirem, né? E aí vamos ver o que vai dar agora aqui. Será que não vai, né, bloquear posteriormente, André? Não vai, não. Esse é o vídeo de divulgação mesmo, André. Mas as minhas são bem normais. Se eu fosse mudar alguma característica do meu rosto, eu gostaria de ter lábios mais cabeludos. Fuller lips. Definitivamente, eu sou uma pessoa que parece estar cansada. Quando estou cansada, quando as pessoas dizem isso, eu imediatamente penso: poxa vida, eu estou começando a ter um pouco de pés de galinha e outras características da minha mãe. Então, eu trabalho fazendo retratos falados. Fui treinado pela FBI em 1993 em arte composta. Trabalhei no Departamento de Polícia de São José como artista forense de 1995 até 2011. nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso foi bem intenso para todo mundo. Eu cheguei em um lugar onde nunca tinha estado, em um grande local. E bem no final eu estava com um homem de costas voltados para mim, ao lado de um cavalete. Eu tinha uma cortina me separando delas para que não conseguisse vê-las. Vamos começar? Antes de mais nada, me fale sobre o seu cabelo. Brown. Castanho comprido. Eu acho que faço com os meus ombros. Seu maxilar? Minha mãe sempre dizia que eu tinha um queixo grande e simples, as sobrancelhas castanhas. Sobrancelhas castanhas escuras. Não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando. Me fale sobre o seu queixo. Eu acho que nunca comparei meu queixo com o de outra pessoa, mas quando sorrio eu sinto que ele estica um pouco. I smile and just feel like it kind of intrudes a little bit. Qual seria a sua característica mais proeminente? Eu tenho um osso gordo e redondo. Quanto mais velho eu fico, mais sardas eu tenho. Nós meio que percebemos. Nossa, agora eu tenho que falar aqui e pensar como é a minha imagem. Think about my looks. Eu tenho 40 anos e estou começando a ter um pouco de rugas. Assim que eu terminava o desenho, eu dizia muito obrigado e elas iam embora. Eu não as via. I still didn't know. Eu ainda não sabia de nada. Tudo que me disseram antes foi para fazer amizade com a outra mulher. Hoje eu irei fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. Eu irei fazer várias perguntas gerais sobre o rosto dela. Ela era magra, com uma bochecha fina, e seu queixo era um queixo bonito e fino. As mulheres eram muito críticas sobre suas próprias vidas, questões e coisas do tipo. Mas as outras pessoas estavam escrevendo uma pessoa normal e bonita. Ela tinha olhos bonitos e eles se iluminavam se ela falava. Comprimentos do nariz como era. Sim, um nariz bonito. Seu rosto era razoavelmente magro. Ela tinha olhos azuis, lindos olhos azuis. Aqui estamos, este é o seu autorretrato e alguém que te descreveu como neste esboço. And then somebody else described you about this sketch. Eu tenho uma questão sobre círculos escuros e pés de galinha ao redor dos meus olhos. E isso não fez parte do desenho da pessoa que me descreveu. A outra pessoa foi mais positiva. It's a little more like gentle.
She looks Ela parece fechada e mais gorda. sadder. Ela parece desligada, mais triste também. Sadder, too. The Você é second one mais bonita. is more beautiful. Você acha que eles descreveram melhor? She looks more open and Então ela parece mais aberta e simpática. Feliz. Eu já percorri um longo caminho na forma como me vejo, mas acho que ainda tem um longo caminho para percorrer. Eu tenho trabalho a fazer comigo mesma. Você acha que é mais bonita do que você diz? A percepção da cor foi tão visivelmente diferente. Eu reparei das fotos com quem eu gostei tipo, feliz, tranquila, mais jovem, muito mais obstáculo. É problemático, eu deixo ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos meus amigos que fazíamos, amigos, aquilo candidatamos, comandamos nossas crianças, completamente. Não poderia ser mais crítico dessa complicidade. As percepções que temos sobre nós e as são geralmente um pouco muito próprias como na realidade não é assim que se enxerga. Nós gastamos muito tempo com mulheres, analisando, tentando mostrar coisas que não estão claramente certas. E deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas que realmente gostamos. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque eu vi o tanto que é verdade, como a gente se julga, né, como a gente se condena, como que os outros veem a gente melhor do que a gente vê a nós próprios, né? Então, esse vídeo é muito emocionante, é bonito de ver também, de que todas as mulheres que fizeram parte desse experimento ali, elas eram bonitas, mas muitas vezes elas não conseguiam se enxergar bonita, elas se enxergavam condenando-se mais do que as outras pessoas. E eu fiz esse teste em sala de aula, o ano passado mesmo, eu pedi para um estudante me descrever. Eu achei tão lindo pela descrição que ele fez de mim, eu fiquei pensando, quem é essa pessoa que ele está falando, que é tão bonita? E eu vi que é realmente assim. A gente tem uma facilidade muito grande de se condenar, não é? De se achar feio, de se achar menos do que a gente é. Essa é uma boa reflexão que a gente faz. Né, André? E aqui, temos aqui uma perguntinha aqui, né? Depois de assistir o vídeo, você concorda que muitas vezes construímos uma imagem distorcida sobre nós mesmos? Por que você acha que isso acontece? Quando você levanta, vai ao banheiro, o que é que você vê? Quando você faz aquelas coisas lá na pergunta anterior, o que é que você vê depois no espelho da sua vida? O que você consegue enxergar? Eu fiz uma coisa errada, ou fiz uma coisa boa. O que você enxerga? Quando eu, André Aguinaldo, dou algum dinheiro para alguém pedindo dinheiro na rua, o que é que eu penso? Eu fico intrigado. Porque eu não sei se eu fiz certo. Não sei, porque boa parte da vida eu sei que eles eles não vão fazer aquilo que eles falaram que iam fazer. Eu fico intrigado, fico ali impaciente, é a palavra certa. Então, essa e muitas outras coisas, né, que eu consigo olhar para esse espelho da minha vida, né? Quando eu gasto mais do que eu ganho, o que é que eu vejo no espelho da minha vida? Nossa, eu fico doido. Onde é que eu gastei tanto dinheiro? Mas, enfim, é assim. Bom, o conceito de projeto de vida que nos conduz a sermos autônomos, solidários e competentes
E hoje foi a aula dele. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu quero ver vocês depois lá na nossa aulinha bonitinha, também respondendo as nossas atividades. E sim, que você seja verdadeiro no momento de responder as questões do projeto de vida. Por hoje, muito obrigado a cada um de vocês que participou. Tchau, galerinha. Até a próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, Jujuquinhos. Até mais. Aproveitem a aula, né? E respondam lá as questõezinhas lá, tá bom? De forma sincera e de coraçãozinho aberto. Tchau, tchau. Até a próxima.